Então, vamos ler um versículo do livro de Salmos, capítulo 68. Desculpa eu estar falando sentado aqui, porque eu estou gravando. Então, Salmo 78. Para nós é um grande privilégio estarmos hoje aqui ao redor dessa mesa. Sempre mencionamos isso, que às vezes pode se tornar alguma coisa corriqueira, né? Todo domingo nós nos reunimos, partimos do pão. Parece uma coisa tão comum, mas na realidade nós temos que lembrar que não é. É algo muito especial, né? Nós cremos e sabemos que o Senhor Jesus está aqui no nosso meio, porque Ele prometeu. Ele está aqui, né? E esse versículo que eu vou ler, eu tenho uma resposta para ele. É uma pergunta que é feita, mas eu tenho uma resposta, nós temos uma resposta. A resposta é sim. Agora, qual que é a pergunta? A pergunta está aqui no versículo 19. Aqui está falando da história do povo de Israel, né? Eles, então, saíram do Egito pela mão poderosa do Senhor. E o Senhor, de maneira tão maravilhosa, os conduziu por 38 anos naquele deserto. E o tempo todo eles estavam questionando o Senhor, questionando a Deus, murmurando, reclamando, né? Ah, queríamos usar alho poró, hein? Era coisa chique lá no Egito. Os pepinos, aliás, quem teve a chance de Israel, tá? Quão deliciosos são os pepinos de Israel, do Egito eu não comi, não. Mas o povo reclamando o tempo todo, murmurando, murmurando, e a gente, né, alguns domingos atrás, nós mencionamos isso, que esse foi um dos pontos cruciais, realmente, para que o Senhor tratasse com eles, né, a murmuração. E aí eles fazem uma pergunta, falaram contra Deus, versículo 19, dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Olha só a empáfia desse povo, né? Como é que desafio, Senhor? E muitas vezes nós podemos achar que nossa situação é muito diferente, né? Vendo o nosso dia a dia, assim, será que o Senhor pode? Será que o Senhor pode? Mas na verdade a resposta é sim. E aqui nós temos um exemplo claro, né, diante de nós. O Senhor prepara essa mesa do deserto, né? Nós sabemos que, de fato, o deserto é um tipo do mundo, né? E no nosso lidar diário, no nosso caminhar diário, muitas vezes a gente sente tanta aridez, não é? Tanta secura, tanta dificuldade. Mas o Senhor, pela sua grande misericórdia, Ele prepara essa mesa. Algo tão simples, né? Um pão, um cálice, é uma mesa que Ele prepara para nós nesse deserto. Nós sabemos quem prepara Ele, né? Essa mesa que está diante de nós não pertence a nenhum de nós. Ela é do Senhor. O Senhor é quem preparou, o Senhor é quem nos deu essa oportunidade de lembrarmos dele. Lembrarmos que, de fato, o Senhor é poderoso. Ele é poderoso não somente para preparar essa mesa, mas muito mais do que isso, de nos resgatar do Egito. Então, se nós estamos aqui, nós somos, estamos entre aqueles tantos que foram resgatados, libertados do jugo de Faraó, né? Que era que é exatamente um tipo do inimigo de Deus. Então, pela misericórdia do Senhor, hoje nós estamos aqui, pela bondade do nosso Senhor, respondendo sim, o Senhor prepara uma mesa no deserto. E essa abundância que o Senhor nos dá nesta manhã, é isso que nós estamos celebrando. A morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, a libertação completa e plena que Ele nos deu com a sua morte. Então, assim, acho que para muitos de nós, né, que lembramos da história do povo saindo do Egito, né, do Cordeiro Pascal, nós lembramos que ali nós temos o Cordeiro, sua carne ela foi comida. Lembra que o Senhor Jesus falou: aquele que não come a carne, não bebe meu sangue, não tem parte em mim. Aquele Cordeiro era um tipo do Senhor Jesus. Hoje nós estamos participando dessa mesa, nós lembramos de fato do Senhor, porque nós estamos comendo a sua carne. Claro que simbolicamente ele não é carne, né? Mas nós lembramos do Senhor, que ali está representado, que o seu corpo foi partido. Quando nós vemos o pão e o cálice, quando nós vemos o corpo e o sangue separados, significa que houve morte. Mas foi a morte que nos trouxe vida. E é por isso que nós estamos aqui para celebrar essa grande vitória do Senhor, né? Então, a resposta para essa pergunta aqui é sim. O Senhor verdadeiramente tem nos preparado uma mesa no deserto.
nós possamos participar com alegria, né, com grande júbilo no nosso coração, pela obra que o Senhor realizou por nós, pela obra que Ele tem realizado por nós, a salvação plena no Senhor Jesus. Então, todos aqueles que creram no Senhor Jesus, essa mesa fala de comunhão. Comunhão significa ter alguma coisa em comum. O que nós temos em comum? Uma coisa, que é a vida do Senhor Jesus. Aqueles que creram no Senhor Jesus têm a sua vida. Então, todos aqueles que creram no Senhor Jesus e têm a sua vida, são convidados pelo Senhor, não é por mim, nem por ninguém aqui, é convidado pelo próprio Senhor, a participar do pão e do cálice, fazendo memória, né? Como nós somos lembrados, memória não é apenas lembrar, mas de fato é exaltar, honrar aquele que morreu por nós. Então vamos ter uma oração e peço para os irmãos poderem partir o pão. Então nós somos gratos, Senhor, porque nós podemos dizer com retumbante sim, o Senhor tem preparado uma mesa no deserto. Estamos gratos, Senhor, porque nesta manhã nós podemos juntos, aqueles que foram redimidos pelo teu sangue precioso, participar dessa mesa. Senhor, de maneira tão preciosa, tão abundante, tem nos concedido. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Da Cláudia, né? O coração da irmã está sempre, mas tem um trabalho com o pai, né? E a filha, né? Sempre quarta-feira tem sido lembrada e, irmãos, como nós podemos ser uns pelos outros, né? Como é bom. Eu não posso até manifestar ainda, ainda que cheguei depois, o senhor sabe porque eu tenho lá, o senhor me ajuda e a gente corre daqui, corre dali, mas é tão bom aqui passando o pão, é tão bom daqui, meus irmãos, é tão saudável estarmos juntos, celebrando esse momento. É interessante, irmãos, eu tenho considerado esse assunto que gostaria de repartir com os irmãos já tem alguns dias. E quando foi ontem, anotei, fui convidado para ir para um sítio lá em Furilândia, e quando estava lá, eu corria para um canto, ia lá estudar um pouquinho mais. E essa noite foi uma noite tranquila, dormi direto, foi antes das 5 acordei, vou estudar a palavra mais um pouco. Oh, coisa boa pela manhã, o sol nascendo, você poder abrir a palavra do Senhor e ter comunhão com Ele. É tão saudável e faz-nos tão bem, né? Então, irmãos, gostaria de repartir com os irmãos uma carta que eu aprecio muito. Lá em casa eles já sabem qual carta. E eu acho que alguns irmãos sabem. Se a Hannah tivesse aqui, ela saberia. Ela falava, né? Qual carta? Filipenses. Ó, os irmãos sabem. Agora você sabe onde está esse versículo? Alegrai-vos sempre do Senhor. Você não me ouviu bem, não? Outra vez digo, alegrai-vos. Eu sempre recordo de um amado irmão desse versículo que ele virou para mim e falou, Wilson, isto é um mandamento. Eu falei, eu não estou cumprindo esse mandamento. E desse dia eu tenho orado e pedido ao Senhor, eu quero cumprir esse mandamento. E ao fazer isso, eu quero perguntar para você. Eu não posso perguntar para mim diretamente, mas eu posso perguntar para você uma pergunta muito simples, mas ela é bem invasiva, porque ela vai lá na sua intimidade. A gente não gosta muito, não, né? Você é feliz? Não precisa me responder. Diga no seu coração. Você é feliz? Você está contente com a vida que você tem levado? É tão bom, eu fico apreciando criança. E ontem eu estava vendo uma criança e no lugar que nós estávamos, que foi convidado, tinha uma piscina lá aquecida, um lugar, um ambiente muito bom, afastado, mato. Eu gosto de um lugar tranquilo, eu me sinto bem assim. E uma criança virou logo para o pai, pai, posso ir lá na piscina? O pai ficou assim, falou, olha, aproveita a oportunidade, porque isso marca a vida de seu filho. Você não trouxe roupa, entra, mas brinca com seu filho. Eu tenho saudade dos momentos que eu brincava com os meus filhos.
E graças a Deus que o Senhor, ainda na minha limitação, eu fiz isso. O joelho era bom, montava na bicicleta e saía correndo atrás dele. Está segurando, pai? Tô. Irmãos, é tão bom. E aí eu fico querendo entender um pouco mais quando Jesus diz que nós devemos ser como crianças. E eu fiquei feliz com aquele pai. Ele tem bons ouvidos. Entrou na piscina e brincou um tempão com o filho dele. Ele aguentou e o menino continuou. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai. O que você tem plantado? Você tem problema na sua vida? Ou sou eu que tenho? Que o Senhor nos ajude e nos conduza. Vamos orar? Eu quero dar liberdade, se algum irmão quiser orar por mim, eu preciso. E eu gostaria que orasse. Um irmão, uma irmã. Ó Senhor. Amém. Amém. É verdade, Senhor. Ó Senhor. Amém. 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 Ó Senhor. Amém. 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 Nos conduz. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses. E eu vou pegar uns 4 versículos que eu gostaria de destacar nessa linda carta. Filipenses, como já falamos, capítulo 4:4. Né? E depois nós vamos voltar aí. Irmãos, a alegria do cristão, ela é um mandamento, como já dissemos para os irmãos. A alegria do cristão não é um sentimento. A alegria do cristão não é a ausência de coisas ruins e presença de coisas boas. A alegria do cristão não é porque aconteceu uma coisa extraordinária. Se você gosta de um determinado clube e aquele clube vence, isso não é alegria do cristão. A alegria do cristão não é emoção. A alegria do cristão não depende de circunstâncias. A alegria do cristão é uma pessoa. Seu nome é Jesus. E à medida que o conhecemos e que andamos com ele, irmãos, não cabe ter outra coisa em nós a não ser exultarmos e nos alegrarmos. Como você pode, ao conhecer o Senhor, que fez o que fez por nós, e você está cabisbaixo, triste? Como que podemos caminhar com o Senhor? Ele, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estamos cabisbaixo? Fico lembrando logo do início de Neemias, quando ele teve a notícia de como estava
a cidade queimada, a fogo, Jerusalém queimada, a fogo, os muros caídos, e ele entristecido, mas ele era aquele que levava o vinho para o rei. Como que ele ia chegar diante do rei com tristeza? Ele ficou preocupado. Irmãos, como que posso, você e eu podemos chegar diante do nosso rei, partimos o pão, tomamos o cálice, com tristeza? Você está me entendendo? Há lutas, há dificuldades, mas o Senhor é aquele que ou nos dá a vitória na luta, ou no meio da luta, ou pelos meios que o Senhor possa usar pela luta e desfrutarmos dele, de vitória, alegria, assim por diante. Eu tenho o costume, eu percebo que muitos irmãos também o fazem, eu gosto disso. Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. Ele nunca deixará de ser. Então, a nossa alegria é uma pessoa. E por ser essa pessoa, Ele é eterno, Ele é presente, Ele se preocupa com cada um de nós, por isso Ele veio a esse mundo. E é tão interessante, irmãos. Eu me lembrei muito de alguns irmãos aqui, lembrei do Tiago, que quando ele ora e fala das estrelas, dessas coisas todas, né? Às vezes nós entristecemos porque não conhecemos o tamanho do Deus que nós servimos. Você já leu Isaías? Alguns versos que tem lá, que diz que Deus ele mede as águas na palma da mão. Você olha aquela imensidão de mar, e Deus mede aquilo na palma da mão. Esse é o nosso Deus. Lembrei muito do Tiago, que ele ora e fala das estrelas, não é isso? Nós não temos ideia de quantas estrelas tem. Se você quer ver um pouquinho, sai de Belo Horizonte, vai para um lugar que não tem luz nenhuma e olha para o céu. Você vai ficar maravilhado de tantas estrelas que tem. E Deus chama cada uma pelo nome e nenhuma delas vai faltar. Irmão, você tem ideia do tamanho do nosso Deus? A nossa alegria, ela é eterna e nunca falha. E eu fico deslumbrando o dia que, pela bondade do Senhor, nós podemos contemplar o face a face. Hoje, Raquel colocou um cântico em inglês, não entendi de inglês, mas ela face to face, a única coisa que eu entendia, né? E eu fico perguntando para os meninos, o que é isso aí? Ah, contemplar o Senhor face a face. Eu fico pensando comigo, irmãos, como vai ser? Você tem ideia? Será que é à toa que o Senhor falou para o povo dele das festas que ele tinha? E que festa há de ser aquele dia quando nós poderemos participar com ele desse momento, dessa ceia, dessas bodas do Cordeiro. E Pedro chama atenção, ele diz que nós teremos uma alegria indizível e cheia. É tão interessante, irmãos, que parece-me que a gente está vivendo épocas de Abacuque, por exemplo. Quando abrimos esse livro de Abacuque, ele está como que questionando a Deus. Ele fala, Senhor, até quando clamarei eu? Abacuque capítulo 1. Né? Por ajuda, o Senhor não está me ouvindo. Até quando, Senhor, eu vou ver violência? Até quando, o Senhor, não há salvação? Né? O Senhor me faz contemplar a injustiça. A maldade permeia por todo lado. Estou tentando parafrasear aqui, né? O que ele tem contemplado é destruição, é violência, é todo tipo de discórdia. O litígio é para todo lado, isto é, conflitos de interesse. Como está atualizado o Abacuque? E ele diz assim: o direito enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem o justo. E assim a justiça é pervertida. Irmãos, Abacuque não está atualizado. Queridos irmãos, esse é o quadro, mas Deus vai responder a Abacuque. Olha aí o capítulo 2, verso 4.
Abacuque escreve em letras bem grandes que ainda quem passe correndo, ele possa ler. Eis o perverso, eis o arrogante, eis o ímpio. A sua alma não é reta nele. A sua vontade é sempre o mal, não é o bem. Mas digo para você, Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Irmãos, é dessa que é para nós vivermos pela fé. Eu creio num Deus em Cristo, que se encarnou e veio a esse mundo como homem e padeceu por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados. E foi até a sepultura, e foi sepultado, e morreu mesmo. Mas Deus o ressuscitou para a nossa justificação. Por isso celebramos. E por isso partimos o pão a cada domingo. Porque nós estamos celebrando aquele que venceu a morte e reina eternamente. E ele diz assim: a você e a mim, vem reinar comigo. Reine comigo. Então, como Abacuque me faz lembrar os dias que nós estamos vivendo, mas ele termina com essa esperança. O justo viverá pela fé. Mas ele para aí, olha o final desse livro. Ele tem aqui, ainda que não haja fruto, não haja o gado no curral, né? Não haja. Eu me alegrarei desse Deus da minha salvação. Irmãos, eu fico chateado comigo quando eu fico aborrecido, eu falo assim, eu estou na contramão. Nós não vivemos pelo que temos, nós vivemos pela fé. E sendo assim, irmãos, não percamos a oportunidade de, em situações adversas, glorificarmos ao nosso Deus, bendizê-lo de todo o nosso coração. E dizendo como Abacuque, todavia eu me alegrarei. E ele não parei, exultarei no Deus da minha salvação. Se lermos os Salmos, e tão bom, quantos Salmos nos chamam a atenção para a questão de alegrarmos. Há tantos Salmos, irmãos, eu anotei tanto, mas eu não vou, senão o tempo não vai dar. Mas os justos se alegrarão no Senhor e aqueles que confiam neles, todos os retos de coração se gloriarão. Salmo 64, 10. Isaías diz, assim retornarão os resgatados do Senhor. De que maneira? Eles virão de Sião, lamoreando, cantando. Isaías 51, 11. Assim retornarão os resgatados do Senhor, os libertados do Senhor, né? E eles terão um brado de júbilo. Quando o Senhor está contando para os seus, depois que ele, ali naquele momento, em João capítulo 13, e ele está naquele momento com os seus, ele vê tristeza nos corações dele. Se nós estivéssemos lá, também só estaríamos tristes. Mas o Senhor fala para ele assim, olha, o mundo está se alegrando e vocês estão tristes. Mas depois, você se alegrará. E essa alegria, ninguém pode mais tirar. Irmãos queridos, o que é o Evangelho? Vê lá o que Lucas diz 2:10. O que é o Evangelho? O Evangelho é boa nova de grande alegria. Por isso, irmãos, todos nós vamos entrar numa contramão se não obedecermos esse mandamento. Alegrai-vos sempre no Senhor, através disso, alegrai-vos. Hoje, mais alegria eu tive a ver esses irmãos amados aqui. Né? Que coisa boa, que alegria que traz no coração da gente. Mas nós teremos alegria que ninguém pode tirar. Porque todos nós estaremos um dia com Ele. Queridos irmãos, o Evangelho, essa boa nova de alegria. Sabe mais? Quando Paulo escrevendo em Romanos, ele diz, lá Romanos 14, 17, ele diz, o reino de Deus não é, né? Não é. O reino de Deus não é comida
nem bebida, mas justiça e paz. E o que mais, irmão? Você consegue lembrar? Alegria no Espírito. Esse é o reino dos céus. E o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor e depois alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você está me entendendo? Você está me acompanhando, irmão? E aí eu quero entrar no primeiro verso que eu comentei com os irmãos. Filipenses capítulo 1, verso 12. Depois fala um pouquinho sobre isso. Tem algumas coisas aqui, mas vamos resumir. Bem que tá bom. Filipenses capítulo 1, verso 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos, colocar vocês bem cientes, conhecidos, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aí a pergunta que se faz é, Paulo, que coisa que aconteceu com você? Quais são as coisas que aconteceram com você que contribuíram para o progresso do Evangelho? Quais são essas coisas? Aí você vai ter que ler um pouco Atos e as suas cartas de modo geral, mas eu quero destacar uma carta especificamente, que é Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo dá um resumozinho aqui para nós, das coisas que me aconteceram. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Vou pegar por aí. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho? Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas das vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e o dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em prisões, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar. Irmãos, olha que coisa séria, em perigo entre falsos irmãos. Meu Deus. Em trabalho, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, jejuns, muitas vezes, em frio, nudez, além das coisas exteriores, que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me inflame? Se tem de gloriar-me no que diz respeito às minhas fraquezas, ele vai gloriar exatamente, se tem de gloriar, vou gloriar-me nas minhas fraquezas. E completa, e o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, a quem é eterno e bendito, sabe que eu não minto. Irmãos, nós não passamos, não sei se alguém passou por prisão, por situações pelas quais o Paulo passou, e ele diz, quero que vocês tomem conhecimento que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Irmãos, quando vem a adversidade, qual tem sido a sua atitude? Quando se enfrenta situações contrárias. Porque quando eu vejo isso aqui, as coisas que me aconteceram, ele quer dizer, quero cientificar, irmãos, que as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do Evangelho. Circunstâncias. E elas não avisam, não mandam aviso prévio. Elas aparecem. Qual tem sido a sua e a minha reação diante das coisas que acontecem? Deus, por sua bondade, me fez pai de 3 filhos. Já passamos por alguns perrengues. E eu me lembro claramente de um domingo pela manhã, que sempre arrumávamos para ir para a
reunião. E normalmente, o Rubem deve lembrar muito bem qual era a música que era cantada pela sua mãe, Ruth, aos domingos de manhã, quando vocês estavam na cama. Ela chegava, levantai-vos, moços crentes. É um cântico que muitos irmãos aqui conhecem, né? Isso, todo domingo de manhã, nós tínhamos essa música. Os meninos eram acordados assim. Se o Rodrigo estivesse aqui, eu ia mexer com ele. Porque ele chegava aqui. Muito bem. Um domingo pela manhã, ao levantarmos para ir para a reunião, Raquel queimava de febre. Ao invés de irmos para a reunião, fomos para o médico. E orávamos, pedindo ao Senhor direção. E nada. E eu botei o joelho no chão nesse dia. E falei, Senhor, ela é tua. O Senhor deu a responsabilidade para a Ruth e para mim cuidarmos dela. Se é para nós cuidarmos, o Senhor ensina-nos a cuidar dela com todo o amor. Mas se o Senhor quer levar, pode levar. Eu não prendo. Irmãos, a impressão que eu tive que eu estava pegando um ferro quente. Quando eu terminei de orar, o Elias, irmão de Ruth, saiu da reunião onde ele estava, da Igreja Metodista do bairro Santa Teresa. E chegou lá em casa de manhã no domingo. Viu, o Senhor me mandou vir aqui. Eu não sei por quê. Eu saí da reunião porque ele falou, vai lá na casa do Wilson. E quando eu falei com ele, ele falou assim, vamos para outro lugar. Aquele hospital de crianças que tem na Avenida Silvano Brandão. Quando chegamos, ela já tinha ido no médico, nós já tínhamos levado ela no médico 2 vezes. Tomou lá um negócio lá na veia, que a própria enfermeira falou, mas doutor, outra vez não dá mais não sei quanto milímetro aí. Quando chegamos, a enfermeira falou assim, ela olhou, enfermeira abençoada. Olhou a médica sentada, não tinha ninguém. Estava a enfermeira e a médica. Eu lembro da médica batendo a caneta em cima da mesa, assim, ó, conversando com a enfermeira. E quando chegamos, a enfermeira bateu o olho, doutor, é isso, e vamos correr. E eu fiquei lá para arrumar a internação dela, ela já estava sendo atendida. Aí entre nós. Irmãos, o nosso Deus não é teco-teco, não. O nosso Deus é grande. E tudo o que Ele faz visa nos ganharmos cada vez mais no nosso coração. Tem outras coisas que poderia testemunhar com os irmãos, mas eu fico por aqui. As coisas que nos acontecem têm contribuído para o progresso do Evangelho. Eu disse, Senhor, ela é tua. Graças a Deus, ela tem caminhado com o Senhor. Lutas não faltou. Quando eu leio o que eu li aqui, eu lembro de um fato exatamente com ela. E alguns irmãos sabem. Eu caminhei com um grupo de irmãos por causa dela. Eu falava para o Senhor, se o Senhor não mostrar, quem sou eu? Hoje ela tem vindo aqui. E o que ela falou, pai, eu quero estar no meio dos irmãos, servindo. Irmã, filha, se o Senhor tem dado direção, você não tem nenhum impedimento. Ela veio contar para mim com tanta alegria o dia que nós fizemos a primeira vez dos irmãos decorando, falar o verso da Bíblia. Primeiro foi só as crianças, depois eu senti no coração de envolver os outros irmãos, né? A decorar as palavras. Pai, que coisa boa. Ela vibrava de alegria. Eu falei, Senhor, o Senhor nos deu a graça de mostrar para ela, este é o caminho, andai por ele. As coisas que me aconteceram, irmãos, tudo que acontece na nossa vida pode estar certo. Por detrás de uma aparente situações adversas, há um Deus te guiando. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Não duvide, o justo viverá pela sua fé. Paulo fala isso
Temos isso em Romanos, no 17, também em Hebreus. E é uma expressão do meu justo viverá pela fé. Essas circunstâncias da vida vêm, irmãos, para nos tirar a alegria. São situações que querem arrancar de nós a nossa alegria. E você deve ter aquela postura como muitos servos de Deus. Não. Lembro de um servo de Deus da história, em que ele, por causa do evangelho, foi condenado à morte. E deu a oportunidade de poder ter um último pedido. Sabe o que ele pediu? Eu quero que vocês deixem vir os meus amados irmãos para me possa lembrar do Senhor e partir o pão com eles, antes de eu poder contemplar o meu Senhor. Antes da sua morte, o que ele fez foi isso. Alguns irmãos vieram com ele, partiu o pão, adorou o Senhor. E falou assim, agora, Senhor, é com eles. Pode tirar a vida, mas e daí? Lembra o que Paulo fala nessa própria carta? Ele ficou sem saber. Se o melhor era morrer, o melhor era se ele ia ficar. As coisas que me aconteceram. Irmãos, põe isso no seu coração. Se vem a adversidade, aproveite a oportunidade de você demonstrar com alegria, com júbilo, Deus e vocês. Tem mais coisas, mas vamos passar para o outro aqui. Coisas que podem nos tirar a alegria. Você viu que Paulo dá um relatório bem interessante. Só mais uma coisa. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, logo no início, ele fala assim que ele desejava estar com os irmãos porque a atitude daqueles irmãos, a fé daqueles irmãos era conhecida do mundo inteiro. Ó, que coisa linda. E ele queria estar com aqueles irmãos, e ele usa a expressão para repartir entre vocês algum dom. Ele orando, ele era o desejo dele, estar lá em Roma, com aqueles irmãos. Ele foi. Como? Como? Preso. Vai Paulo preso. E como foi essa viagem? Que viagem desastrosa. Entende, irmãos? E ele vai falar as coisas que aconteceram. Ele vai para Roma preso, né? E tem uma determinada hora que a coisa está tão séria, né? Eles lançam no mar âncora lá, e aquela coisa, tá vendo que não estava muito profundo, fala de jardas, né? A profundidade, e estava diminuindo, diminuindo. E eles foram entregues, os presos, e Paulo, eles foi entregue para o tal de Júlio, que era um centurião do império. E eles vendo que eles não iam chegar, um anjo visita Paulo e fala assim, você vai para Roma assim, fica firme. E Paulo começa a consolar. De repente, Paulo está liderando. Apesar de que, um determinado tempo, aquele centurião não queria ouvi-lo, não. Depois, mas ele tinha uma certa simpatia com Paulo, tratava Paulo com humanidade. É o que diz lá em Atos. E num determinado tempo, os marinheiros falaram assim, vamos matar os prisioneiros para eles não fugirem. E ficamos livres dele. E esse centurião falou, não, não, não. Não permite. Eles vão parar naquela ilha de Malta e vocês sabem o que acontece lá. Ao progresso do evangelho. Malta mexendo uma serpente tchuf, nele. Ele falou, aquele ó, fugiu de lá, mas vai morrer aqui. Ele sacudiu, olhou por lá e continuou. O quê? Cadê Paulo morrer? O veneno da víbora? Irmãos queridos, eu lembro do livro que eu gosto muito do Franck, Janela Mais Ampla. Né? Oh, Ruth, dia comunhão com Ruth, falando de um irmão, né, preso. Resumindo rápido, não está na minha cabeça, mas lembrei disso, está lá no livro, vocês podem ler. Ele preso por causa do evangelho e foi chamado certa hora lá por um oficial e um médico do Partido Comunista lá. E pediu para ler finalzinho de Marcos. Lembra lá que tem final de Marcos? Se alguma coisa buchifra beber, ele não lhe falava mal algum. E falou assim, ó, aqui é um copo de veneno. Depois que ele leu, eu falei assim, você crê nisso? Isso é a palavra de Deus? É a palavra de Deus, diz o servo de Deus. Isso é a palavra de Deus. Aí eles falaram, isso aqui é um copo de veneno. Para que você não tenha dúvida, trouxeram um cachorrão lá e enviaram goela dentro do cachorro, o veneno, um minuto depois, um segundo depois, o cachorro estava mortinho. E virou oficial, agora você bebe. Ele ajoelhou, orou
uma maneira sábia. Senhor, eles estão desafiando o Senhor. Quanto a mim, eu estou nas tuas mãos. Orou pela sua esposa, orou pelos seus filhos, orou por aqueles seus algozes. Sentou e tomou o copo de veneno que Deus já havia transformado em vitamina. E diz o irmão lá no livro que minuto virou hora para aquele oficial russo e o médico. Em uma determinada hora, o médico levantou e procurou a situação vital daquele irmão, e tudo funcionando, tudo certinho. Oh, eu também quero esse Deus. As coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, nós estamos muito tranquilos. Estamos vivendo uma época complicada ultimamente. E é o momento de que possamos nos abraçarmos e prosseguirmos e incentivarmos aos outros e sabemos que as coisas que nos acontecem, antes de tudo, têm contribuído para o progresso do Evangelho. É só mais isso. Tem muita coisa, mas eu tenho que pular. Segunda coisa que pode tirar-nos, eu peguei um de cada capítulo, dos 4 capítulos. Pode nos tirarmos a alegria. Eu não tenho tempo aqui. Eu estou sem relógio. Se deixar, eu vou até às 3 da tarde. Capítulo 2, verso de Filipenses. Capítulo 2, o que eu quero ler é o verso 3 e 5, mas eu vou pegar um pouco antes. Verso 1. Se há, pois, alguma exortação, algum consolo, algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas e tenhas, desculpa, o mesmo amor, e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aqui está o verso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Oh, irmãos, algo que pode nos roubar a alegria, causar-nos dor, são as pessoas. Infelizmente. As pessoas nos decepcionam, mas nós também decepcionamos as pessoas. As pessoas nos machucam, nos ferem. Às vezes nós também ferimos. Às vezes nós também machucamos. Por isso, Paulo nos chama a atenção. Considera o outro superior a você. Porque se você fizer isso, está resolvido. Tranquilo, irmão. Nunca olhar para o irmão de cima para baixo. Pelo contrário, olhe de baixo para cima como criança. A criança vai para olhar para os pais, para o tio, para quem foi, tem que olhar para cima. Olhar para cima é bom. Assim devemos ser nós. Considere o seu irmão superior a você, que nós podemos aprender uns dos outros e nos ajudar mutuamente. Outra coisa, irmão, não tenha em vista só, é meu, é para mim, é quero, é da minha maneira, do meu jeito. Não, irmão, por favor. Eu creio que eu devo ser o mais velho aqui, não sei, acho que sou. Né? E já caminhei um pouco. Irmãos queridos, eu já tive a oportunidade de ter comunhão com o Mário, com o Luiz, com alguns outros irmãos. Me assusta. E por isso, o Mário foi das últimas vezes. Falei, Mário, que o Senhor nos guarde. Porque todos aqueles irmãos que às vezes trabalharam e foram e nos ajudaram até, que esquecerem e na sua posição quiseram ser mais superiores, olhar de cima para baixo. Onde estão? Misericórdia. Não sou melhor do que eles. Mas, irmãos, é de assustar.
Por isso, quando eu lembro disso, para mim é uma grande advertência. Eu falei, Senhor, me guarde para que eu veja nos irmãos melhores do que eu não tenha uma postura de ser o primeiro ou o que está por cima. Que o Senhor me guarde. Que o Senhor me livre a você e a mim disso. Mas possamos ter consideração uns com os outros, procurarmos compreendermos aos outros, saber da dificuldade uns dos outros. Eu costumo dizer, e Raquel até me lembra de vez em quando, ir no passo do mais lindo. Isto é, se a medida do que, irmão, você tem entendido que é aqui, caminhe nessa medida. Às vezes, como pais, eu custei entender isso. A gente quer tratar os filhos, às vezes o pai é desobediente, fala uma coisa para a criança, para não fazer, né? E aí a criança vai e faz. Aí o pai fica bravo, a mãe fica brava, mas ele não entendeu o que você disse para ele. Essa que é a realidade. Você tem que baixar o nível dele. Às vezes você fala, olha, eu quero papapá com ele. Você acha que a criança entendeu? Não, nada. Aí vai fazer aquilo na maior naturalidade. Eu te falei para não fazer, não entende. Queridos irmãos, nós temos que estar no nível. O que o Senhor fez? Ele ficou no nível dele, longe de nós. Ele veio até nós e abaixou, irmãos. Ele se tornou escravo. Essa palavra que está aqui no capítulo 2, tornando servo. Essa palavra é escravo. Ele serviu, ele serviu. E lá na cruz, se eu estivesse lá, possivelmente também seria um. Não vou me enganar, não. Crucifico. E o que saiu dele? Que coisa maravilhosa. Esse nosso Deus. Portanto, irmãos, pessoas muitas vezes nos faz chorar. A minha avó é um testemunho tão lindo para mim que eu lembro dela. A gente sempre aprontava quando era menino. E uma certa feita foi uma vizinha nossa lá. E eu fiquei feliz que quem foi atender ela foi minha avó, não foi minha mãe nem minha tia. Eu tinha uma mãe e uma tia que as duas tratavam eu e meus dois primos, que eram mais ou menos da mesma idade, do mesmo jeito. Quando a gente aprontava, a gente entrava na sua. A vara comigo. E eu vou dizer com toda sinceridade, graças a Deus pelas varadas que minha mãe me deu. Então, essa dona foi lá. Eu não consigo lembrar o que nós fizemos, mas coisa boa nós não fizemos. Ela falou desaforo com a minha avó. E eu e meus dois primos em pé ouvindo. E quando a dona terminou, minha avó teve palavra de mansidão com ela. Ela não retrucou. Minha avó ficou em silêncio. Chamou nós três. Vem cá, meus filhos. E ela me chamava de Vilci. Meus filhos. E ela me conquistava pelo amor. A palavra dela era a palavra final. Eu não tinha desse não, porque a gente viu o amor dela por nós. E ela falou assim: vem cá, meu filho. E orou por aquela mulher. Abençoou aquela senhora. E eu fiquei assustado. Senhor, abençoa a dona fulana. Não vou citar o nome dela aqui, não. Ele abençoa a sua vida. Tem misericórdia dela. Ela não entendeu o seu amor. Ela não entendeu que são crianças, são assim mesmo. A gente tem que conversar. E ela orou abençoando aquela dona. De repente, a dona lá outra vez. Dona Ana, me perdoa. As coisas que me aconteceram. As pessoas que muitas vezes nos agridem. Mas quando você tem a mesma atitude do Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha o resultado. Vocês estão entendendo, irmãos? Qual deve ser a nossa atitude para que a sua alegria, a minha alegria não seja roubada? Porque se vê a pessoa, e você, acabou tudo. Eu costumo dizer assim, se um cachorro me morde, eu não vim para trás para morder. Que tenhamos atitudes daquele que é, que era e que há de vir. Por causa de pessoas, a gente tem queixa uns dos outros.
Mas se você toma essa postura de firmeza em abençoar aquilo que o Senhor diz lá no Sermão do Monte, que nos persegue, orar pelo que nos persegue, lá dizendo, né? E abençoá-los. Irmãos, tudo muda, né? Coisas que podem roubar a nossa alegria. Considere, irmãos, com carinho, ainda que a pessoa possa te agredir. Não fale nada. Seja tardio para falar. Não é isso que nós recebemos o conselho de Tiago? Seja pronto para ouvir. Deixa eu falar. Quem é seu advogado? Se for você mesmo, está derrotado. Mas deixa o seu advogado defender a sua causa. E eles têm um caminho lindo, sobremodo natural, o caminho do amor. Esse caminho conquista, o amor é muito forte. E o amor não é sentimento, é decisão. Eu decido amar. E ama mesmo. E trabalha naquela direção, né? Pode tirar sua alegria, certas pessoas, mas se você tem essa atitude de amorosa, de bênção, a alegria permanece com você. Vamos para o terceiro. Mas eu falei, vou para o terceiro. Mas eu quero mencionar algo que eu acho também muito importante, eu anotei aqui. Pelo fato de muitas das vezes, né, ter embate e tudo mais, e se a gente não ter essa atitude de considerar, de perdão, fica difícil. Então, um dos caminhos que a gente tem que abraçar, algo que nós temos que abraçar claramente, o Senhor, perdão. É difícil? É. Mas é necessário. Certa feita nós fomos no almoço, a Mauro está aí, né? Não ia cobrar dela. Certa feita nós fomos no almoço, falando de almoço, eu fico lembrando dela para a gente fazer esse almoço. E fomos parar lá na fazenda do Pedro. Os irmãos se lembram? Alguns irmãos são lá. Não é isso? Eu estava andando lá para cima, perto da quadra, aquela região, e chega o Daniel. Vovô, oi. O que foi, filho? Não sou mais amigo do Miguel. Miguel, filhinho deles. Vovô, ih, chegou bravo. Ele fecha a cara, mas fecha mesmo. Não sou mais amigo do Miguel. O que aconteceu, vovô? Ele contou, nós nem lembro mais o que é. Eu falei assim, então tá bom, vamos caminhar. Não demos nem poucos passos, chega o Miguel. Daniel, chegou o Miguel. Oi, fica mais. Saiu os dois outra vez, foram embora correndo. A amizade foi de segundo que acabou a amizade. Por isso Jesus fala assim, seja como criança. Não guardem, que coisa linda. E eu olhei aquele céu atrás dos dois e falei, Senhor, eu quero ser assim. Não guardar nem um minuto. Que coisa linda. E aí foram os dois brincar e pronto, e passaram lá. Tá bom. Queridos irmãos, essa deve ser a nossa atitude. Temos pressa em perdoar. Porque se não perdoa, se adoece. A falta de perdão é doentia. Ouvi um servo de Deus dar um testemunho, me permita, eu vou falar aqui, não em toda a íntegra, mas tentando resumir. Ele disse lá que foi visitar uma pessoa no hospital, e era médica, estava internada a médica. E chegando lá, conversou, e meio à conversa, ele sentiu no coração de orar por ela, mas orar com ela. Isto é, ele ia orar e ela repetir. Eu já falei isso, e alguns já ouviram, me perdoem, mas tenha paciência. Muito bem. Então ele começou a orar. E diz oração, Senhor, obrigado, e tal, e tal. Foi aquela oração tranquila. No meio da oração, ele disse assim, Senhor, eu perdoo a todos aqueles que me ofenderam. Ela falou, não posso falar isso. Parou a oração. Aí ele perguntou, você não pode falar? Eu não posso porque eu não perdoo. Ele falou assim, é um irmão até brincalhão. Você não perdoa porque você não tem perdão. Você não pode dar o que você não tem.
Mas vamos fazer um negócio? Você topa fazer um negócio? Falou com ela. Ela topa. Jesus, ele tem perdão, mas tem é muito. Ele é cheio de perdão. Como ele tem muito, ele pode te dar pouco. Então você vai fazer, vamos falar o seguinte: Jesus, eu perdoo as pessoas que me ofenderam com o seu perdão. Combinado? Ela, combinado. E ela dizia, com perdão de Jesus, dá. Pois é, porque você não tem mesmo o que eu vou fazer. Aí ele falou assim, então vamos lá. Jesus, eu perdoo as pessoas que me machucaram com o seu perdão. Irmãos, ele disse que quando ela falou isso, ele não conseguiu mais falar para ela repetir. Ela disparou. E começou a confessar os pecados e tudo mais, e perdoar. E agora ela já tinha perdão, e eu perdoo o Senhor. E era o marido. Eu perdoo, fulano, eu perdoo, só perdoando. E terminou a oração, ela fez assim. Segundo ele, o alívio. Palavras dela. E ele é brincalhão. Falei, pois é, você é uma jamanta mesmo. Ficou carregando um peso de graça à toa. E falou, irmãos, poucas semanas depois, ela estava com câncer. Ela estava curada. Irmãos, o perdão é doente, ou a falta de perdão nos adoece. Vocês entenderam? A seriedade. Eu estava com o Sotaíde, da Igreja Batista, fazendo companhia a ele, que tinha uma escala. Cada dia um ficava com ele. E esse dia eu estava lá. E fomos a reunião, que ele reunia na Igreja Batista à noite. E o pastor disse, de uma pessoa da família dele, que estava com câncer, por situação psicossomática, né? Fala. Doença da alma. Como é sério? Falta de perdão, irmãos. Rouba-nos a alegria. Porque se você não perdoa, aquela pessoa, ela senta com você na hora de você almoçar. Se você sai para passear, ela está do seu lado. Se você vai deitar, ela lá, ela não sai da sua consciência. Vocês lembram de parábola que o Senhor fala de perdão? Muito interessante. Eu lembro de duas que estão tão sérias. Lembra? O camarada devia 10 mil talentos, isso mesmo, né? E o outro devia 100 denários. Aquele que devia 10 mil talentos foi para o Senhor e falou, Senhor, me perdoe, tudo pagarei. Como que ia pagar? Você tem ideia do que é 10 mil talentos? Eu estudando um pouquinho a Bíblia, eu fui parar lá segundo Samuel, lá fala do rei dos Amonitas, que foi vencido na época de Davi, e ele tinha uma coroa que pesava. Eu gosto da tradução King James, que ela fala claramente. Ele pesava 35 quilos de ouro puro, ainda tinha os engastes de ornamentos lá. E falou assim, equivalente a um talento. Uai! Então ficou claro para mim, me ajudou bastante. Um talento é igual a 35 quilos de ouro. Ó, irmãos, e ouro, no Brasil, não se vende por real, é por dólar. Porque é commodities. Você tem ideia quanto custa 1 quilo de ouro? E eram 10 mil que ele devia. O Senhor que está contando essa palavra, eu não tenho dúvida, ele está falando da minha e da sua dívida para com Deus. Não conseguimos pagar. E o Senhor foi na cruz e pagou tudo por nós. Esse é o nosso Deus. Agora, o outro devia 100 denários. Que era, em outras palavras, 100 dias de trabalho. É possível pagar. E ele não conseguiu perdoar. E por ele não perdoar, ele foi entregue aos, umas versões falam verdugos, né? Outros atormentadores. Que coisa séria, irmão. Até que pagasse toda a dívida. Pensa nisso aí. Por isso, Paulo fala assim, Colossenses, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Irmãos, um outro que me chama a atenção, Lucas capítulo 7, daquela mulher que entrou na casa daquele fariseu, né, e o Senhor dá outra palavra de perdão. E ali a gente é ajudado porque o Senhor diz assim, aquela mulher muito amou.
Vocês lembram do texto, né? Aquela mulher muito amor. E o Senhor fazia, quem pouco ama, pouco perdoa. Por isso, o Deus de amor é o Deus de perdão. Queridos irmãos, nós não temos ideia do que o Senhor passou, porque Ele é cheio de amor e perdão. Eu acho que não chega ao fim. Tem que parar. No segundo, se o Senhor permitir, eu continuo depois. Mas, queridos irmãos, espero que o Senhor tenha até aqui falado ao seu coração. Há mais dois ladrões da nossa alegria. Depois, o Senhor permitindo, a gente fala desses ladrões. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor continue falando do seu coração. E se Ele permitir, a gente prossegue depois. Pela bondade e pela misericórdia dEle. Senhor, somos gratos ao Senhor por esse tempo tão bom que passamos aqui juntos. Nos alegramos em Ti, pois somos abençoados pelo Senhor. E por causa disso, Senhor, em nós reina a alegria que é o Senhor. Senhor, sabemos que o Senhor é cheio de compaixão, cheio de bondade. Quando lemos a Tua palavra, o Senhor é aquele que perdoa e esquece. Como me alegro de saber dessas verdades imutáveis. Por isso, Senhor, dá-nos também a cada um de nós um coração perdoador, bondoso, cheio de misericórdia, e que entre nós possamos viver de tal maneira que as marcas de Cristo sejam vistas em cada um de nós. Ensina-nos, ó Pai, a considerarmos aos outros. Ensina-nos, ó Pai, a sermos verdadeiramente luz e sal. Ensina-nos, ó Pai, a termos palavras adequadas ao falar do Teu grande amor, da Tua grande misericórdia. Obrigado por esse tempo que passamos aqui juntos. Obrigado por cada irmão e irmã aqui. Obrigado por mais essa oportunidade. É com gratidão que oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.